Ok, irmãos? Vamos dar início ao nosso estudo? Vamos pensar sobre um tema que nós preparamos para conversarmos. Nesta manhã, eu tive essa honrosa missão de estudar com vocês um tema nesta manhã. É Igor que está aí? Igor, quando eu for dando toque, você vai passando, tá bom? Por favor, os slides. Pessoal, Deus é bom e Ele tem nos abençoado de forma grandiosa. Algumas das coisas que nós vamos ver, nós iremos reforçar algumas das coisas que o pastor Wallace já passou para vocês pela manhã, tá certo? Deus sabe de todas as coisas, Ele conduz todas as coisas, Ele ordena todas as coisas. E que bom que a gente pode pensar assim segundo as Escrituras. Eu pensei hoje, gostaria que vocês participassem, tá certo? Eu vou pedir vez por outra para ver quem pode recitar um versículo, se o souber de cabeça, tá certo? Então espero que vocês interajam aí com a gente. Eu vou pensar com vocês sobre esse tema aí, organizando a vida cristã, tá certo? Organizando a vida cristã. E você pode adiantar aí. Vamos pensar um pouco sobre a importância, tá certo? Da organização para a vida. A organização é algo importante, pessoal. Todos nós sabemos disso. Nada pior do que algo desorganizado. Uma coisa desorganizada, ela não reflete aquilo que é bom. Ela não transmite paz, ela não traz sossego, ela não reflete Deus. Certo? A nossa vida não pode estar desorganizada. A importância da organização é grandiosa para todos, todas as pessoas, e principalmente para nós cristãos. Vocês concordam comigo? Você concorda nisso? A organização é totalmente importante, principalmente para nós cristãos. Se a gente lembrar de... E aí eu vou começar pedindo a participação de vocês, tá certo? Se a gente lembrar de 2 Coríntios 5,17. Quem lembra o que diz 2 Coríntios 5,17? Os bons de Bíblia aí. Sem filar. Não coloca agora não, pessoal aí da... O que é que diz? Eu vou dar uma mãozinha, tá certo? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, as antigas já passaram, e eis que se fizeram novas coisas, tá certo? Eu sei, pessoal, que a gente conhece os textos. Às vezes a gente não decora o endereço, não é verdade? O endereço a gente às vezes não decora, não. Tá certo? E assim, tem a sua importância decorar o endereço? Tem, porque às vezes quando a gente quer achar, quer mostrar para alguém, a gente mostra rapidinho. A gente encontra, mas quando não, o importante é que nós tenhamos a mensagem, o teor, a essência, certo? Da palavra de Deus, o que ela está dizendo para nós. Isso é totalmente importante. Tá certo? Agora é bom a gente saber onde está, é bom. Tá certo? É muito bom. Então assim, eu vou estar pedindo para os irmãos me ajudarem aí, tá certo? Vou pedir para ele não colocar para ninguém filar. Tá certo? Mas eu sei que os textos que eu tenho aqui, quase todos vocês vão saber. Assim como eu também. Alguns eu sei de cor, outros não. Eu me lembrei agora do pastor Robert. Claro que era uma cabeça abençoada, não era não? Quem conheceu o pastor Robert aqui via. Eu acredito que ele tinha quase a Bíblia toda de cabeça, de cor. Certo? Isso é possível. Tá bom? Deus nos deu uma capacidade tão grande, mental, que a gente desconhece a capacidade que nós temos de aprender as coisas, de decorar as coisas. Tá certo? Mas que bom que a gente tem a palavra do Senhor e precisamos tê-la cada dia mais em nossas mentes, em nossos corações. Eu esqueci de perguntar ao pastor Wallace até que horas a gente vai. Tá certo? É 11h03. Eu acho que se for até 2 horas aí, dá para pelo menos a gente tentar terminar, porque a gente tem para conversar hoje, tá certo? Mas foi o que? O pastor falou a hora, Barbosa? Eu acho que é 11h45, né, por aí, não é isso? Tá bom? Então vamos tentar correr para a gente chegar lá, tá certo? Para a gente cumprir. Mas pessoal, é importante, se uma vida, voltando para o assunto, tá certo? Se uma vida que não conhece a Deus precisa de organização, imagine nós, que recebemos uma nova vida em Cristo Jesus. Uma vida que nos foi dada para ser vivida não conforme o nosso querer, mas conforme a vontade de Deus e a palavra de Deus, como já foi bem falado aqui anteriormente pelo pastor Wallace. Então é importante demais. A vida cristã ela precisa ser organizada para refletir aquele que a deu. A Bíblia diz que o nosso Deus, está lá em Coríntios, nosso Deus é um Deus de ordem. Ele é o Deus que ordena. Vocês lembram que a gente canta aqui, aquela música Maravilhosa Graça?
Tem aquela estrofe lá que diz, quem traz a ordem em meio ao caos? Quem traz? Deus. Então, espero que não, mas se sua vida estiver um caos a nível de organização, só Deus pode organizá-la. Aliás, ela estando ou não, só Deus pode pôr em ordem a sua vida e a minha vida. Só Deus pode elencar de fato aquilo que é importante para nós. E vale a pena seguir as ordens de Deus. Deus nos chamou para isso, para vivermos conforme a sua vontade. É por isso, pessoal, que Salmo 119, 105, quem lembra o que diz? É bem conhecido, eu sei que vocês conhecem. Alguém lembra? Salmo 119, 105. Eita, dona Jane, está afiada, e os outros irmãos ali também. Muito bem, irmã Jane. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, tá certo? A palavra de Deus, ela vem de fato para pegar aquela vida anterior a Cristo, a vida do velho homem que vivia nas trevas. Essa luz, essa palavra, ela vem com luz para iluminar, para nos fazer enxergar o que estava errado, o que vinha errado até Cristo e começar consertando a nossa vida, organizando a nossa vida, tá certo? Por isso que é importante demais a gente pensar em organização, sabendo o Deus que nós temos, sabendo que Deus traz a ordem às coisas. A Bíblia diz lá no início que Deus criou os céus e a terra, no princípio estava sem forma, vazia, e Deus foi falando e veio trazendo ordem às coisas e criando as coisas de maneira ordenada, até que nos criou e viu que tudo era muito bom. E aí a coisa fica de ponta cabeça quando nós pecamos, nós sabemos disso. Desobedecemos a Deus, e a desobediência é a causa da desorganização na vida. Tá certo? É certo que existem pessoas que não conhecem a Deus, que têm vidas organizadas, tá certo? Mas pode ficar certo que muitas dessas coisas são coerentes com a palavra de Deus, ainda que eles não creiam ou não saibam, porque tudo que é bom procede de Deus, tem uma só fonte, o Senhor. Amém? Vocês concordam comigo? Louvado seja o nome do Senhor, tá certo? Então, pessoal, é importante, tá certo? E eu queria aí perguntar a você, então, fazer uma pergunta para você. Eu queria que você, pode passar, essa pergunta aí, ó, como está a organização da sua vida? Eu gostaria de dar 30 segundos ou 1 minuto, no máximo, aí para você pensar, tá certo? Enumera aí, elenca aí a sua vida, se é que você pode fazer isso. O que é que está em primeiro lugar? O que é que está em segundo lugar na sua vida? O que é que está em terceiro lugar na sua vida? O que é que está em quarto lugar na sua vida? Não vou avançar mais não, acho que até aí está bom. Depois a coisa fica mais fácil. Certo? Mas eu gostaria de que você pensasse. Pensa aí. Faz o barulhinho do relógio aí, Neto. Pensa aí. Como está a sua vida? O que é que ocupa o primeiro lugar da sua vida? O que é que tem ocupado o segundo lugar da sua vida? O que é que tem ocupado o terceiro lugar da sua vida? Me ajudando aí, viu, Neto? Eu acho que já vai nos 20 por aí, mais ou menos, tá certo? Não estou marcando, não. Mas eu acho que está chegando, tá certo? Na hora. Então, pessoal, vamos lá. Vamos lá. Se você pensou, se não pensou, vai pensando, tá certo? Mas é interessante a gente pensar sobre a organização da vida. Eu vi alguns vídeos em relação a isso. Procurei ver algumas coisas, ler algumas coisas. E eu lembro dos vídeos que eu vi. Pessoas fazem dinâmicas. Quem já prestou atenção? Quem já assistiu vídeo aqui de dinâmicas sobre organização para a vida? Alguém já olhou na internet? Ninguém nunca olhou? Algumas pessoas olham, né? A gente vê lá muitas visualizações quanto a isso. É interessante, pessoal, que tem vários vídeos, alguns são interessantes, uns eu não achei tão bom, tá certo? É até bom a gente ser crítico quando a gente vê as coisas que nos oferecem, que nos dão, a gente precisa questioná-las, não no sentido de ser simplesmente crítico por oposição, mas questioná-las, ver de fato se corresponde à realidade, se é coerente com aquilo que se espera, tá certo? É importante a gente pensar. Eu vi alguns vídeos, e eu vi um, acho que é um dos mais interessantes que eu vi, e é um que eu já vi alguém dar esse exemplo aqui, fazer essa dinâmica aqui. Os mais velhos na igreja talvez lembrem, tá certo? Que é comum, acho que você também, mesmo sem já ter visto o vídeo, já deve ter participado de alguma reunião em que fizeram uma dinâmica quanto à organização da vida, e você talvez tenha visto. Eu vi uma que é interessante, eu sempre achei interessante, mas desta vez, eu procurando, eu comecei a olhar de forma mais crítica, e entendi que ela é boa, mas ela não é tão condizente com a realidade, certo? Que é aquela que
Foi a que eu já vi, eu não sei se aqui, eu não sei se naquela sala, mas aqui na igreja alguém já apresentou. Acho que é uma aula de escola dominical mesmo. Eu vi esse vídeo onde um senhor, ele chama uma pessoa, e ele pega o balde, 2 baldezinhos pequenos, tá certo? Transparentes. Um está seco e o outro está com mais ou menos metade de areia, tipo um cascalho, tá certo? Uma arinha grossinha. Ele chama aquela pessoa e tem lá umas pedras com os nomes nas pedras, nomes das suas atividades, tá certo? Para ele colocar em ordem. Está lá família, trabalho, sonhos, estudos, e está lá as pedras com aqueles nomes. E ele bota aquela areia, ele pede para a pessoa encaixar aquelas pedrinhas, ordená-las ali dentro, falando que aquela areia, aqueles grãos de areias ali, representam o restante da vida dele. Fora aquilo que está nas pedras, aquilo representaria o restante, o lazer, sei lá, as visitas, os amigos, as demais coisas da vida. E ele pede para a pessoa encaixar. E a pessoa vem lá e tenta, empurra na areia um pouquinho, bota outra pedra aqui, bota outra ali, tenta encaixar, dá um jeitinho, mas nunca dá. Nunca dá. Certo? E aí a pessoa vem e diz, sabe por que não dá? Porque a coisa está desorganizada. Mas se você fizer assim, ele vai mostrar. Certo? Ele pega e diz assim, se você pegar aqui, vamos botar primeiro as pedras. Deixa lá agora a areia, começa colocando as pedras. O que é que você quer colocar em primeiro lugar? Aí o cara vai lá, pega as pedras, coloca, aí depois ele vem com a areia e joga. Logicamente a areia vai pegar ali os espaços e vai preencher, e a pessoa vai fechar a tampa. E a moral da história é, se você organizar as coisas direitinho, dá para se fazer tudo. Certo? Dá para se fazer tudo. Eu penso que deixa a desejar um pouco. Eu disse, rapaz, eu acredito que seria muito mais bem exemplificado essa dinâmica aí, correspondendo à organização da vida, se a gente já fizesse com um copo d'água. Porque quando você faz aquela dinâmica, você já está ali com a quantidade de areia certa, ou seja, subentende-se que a quantidade de atividades que você tem, elas estão de acordo com você encaixando as prioridades, vai dar tudo certo. Certo? Por isso que eu acho que não é tão coerente, porque de fato, quando a gente está com a vida desorganizada, é porque as coisas que são prioridades, elas ficaram de fora de fato. E ela está cheia. Por isso que não dá tempo você fazer. Não dá tempo. É preciso que saia algumas coisas. Às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas, deixar algumas coisas até boas de lado, para que a gente possa, de fato, ter uma vida organizada. Tá certo? Uma vida organizada. Talvez um copo com água, eu acredito que seria muito melhor. Se eu enchesse esse copo com água aqui, aí uma vida toda desregulada, desorganizada, eu pegasse as pedrinhas e fosse jogando aqui de uma por uma. Você ia ver que à medida que a pedra entrasse, certo? É mais volume, a água iria esborrar. Eu iria colocar as 4 pedrinhas aqui tranquilas. E o resto da água, simbolizando as demais coisas, iria caber, mas muita coisa ia sair. Eu acredito que assim é mais condizente com a realidade, certo? Algumas coisas a gente precisa deixar de mão mesmo. Coisas que nem são condizentes com vida cristã, muitas vezes. E que atrapalham a gente demais, pessoal. E coisas pequenas, às vezes. Interessante que é o deixar, são coisas pequenas que a gente traz para a nossa vida, que as desorganiza. E também são coisas pequenas e grandiosas, que a gente deixa de fazer, por ser algo tão óbvio, tão comum, que a gente deixa de praticá-la no dia a dia, que a gente, por causa disso, deixa de ter uma vida ordenada. Coisas simples, coisas que eu e você sabemos, mas que por ser tão simples, a gente termina negligenciando, deixando para a última hora e termina nunca dando tempo de nós as realizarmos, de nós as fazermos. E aí dificulta, certo? Dificulta. E isso tem muito a ver, pessoal, para que a gente organize a nossa vida, tem muito a ver, pode passar, com o que diz esse texto. Olha o que é que diz esse texto. Vamos ler todos nós, vamos lá? As Escrituras nos ensinam, volta lá por favor. Pode ir? Pronto. O que é que diz? As Escrituras nos ensinam a confiarmos nossas vidas ao Senhor. As Escrituras nos ensinam, tá certo? Está errado ali o português. Então, pessoal, esse Salmo 37,5 diz isso. Quem lembra dele? Não coloca agora não. Deu a fila naquela hora, não foi? Segura aí um pouquinho. Quem lembra o que é que diz Salmo 37,5? Quem viu, viu. Conseguiu ler, lê. Quem não conseguir, traz na memória aí. Vamos lá? Quem ajuda? Muito bem, irmão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Não tem outra, pessoal. Se quisermos organizar as nossas vidas, nós precisamos, como a palavra nos ensina, entregá-la, confiá-la ao Senhor.
Não tem outra. Quer acertar? Entrega a tua vida ao Senhor. Esse texto tem a ver com prioridade. Interessante que eu vi algumas pessoas falando também, no que eu assisti, sobre prioridades. Certo? Prioridade e prioridades. E eu achei algo muito interessante também, que uns dois que eu vi falando, 2 ou 3 falaram. Eles disseram o seguinte, não sei se você já ouviu falar sobre isso. Ele disse assim, um deles, ou 3 deles, disse assim: prioridade não aceita S. Não existe prioridades. Prioridade é a primeira coisa, ponto final. É a primeira coisa. Você disser que tem prioridades, deixou de ser. Você já viu, só para a gente pensar sobre isso, você já viu o pódio? Todo mundo conhece o que é o pódio, né? A gente vê muito em competições. Tem lá, 1º, 2º, 3º lugar. Você já viu o pódio com 2 primeiros lugares? Tem, Neto? Não tem. Não tem pódios com 2 primeiros lugares, com 2 segundos lugares. Pode ter até um pódio com 20 pessoas em cima, porque é uma equipe, só há um primeiro lugar. Tá certo? Não há 2 primeiros lugares. Há um primeiro lugar, um segundo lugar, um terceiro lugar, um quarto lugar. Então, eu achei interessante, eu acho que é incoerente isso que ele falou. Então, aqui esse texto tem a ver com prioridade. Entrega a tua vida ao Senhor. A prioridade das nossas vidas é ser entregue àquele que nos abençoou com ela. Vocês concordam com isso? É a Deus, mas quem é que traz ordem ao caos? Quem é que ordena as coisas? Quem é que é o Deus de ordem? O único Deus vivo e verdadeiro que é o Deus de ordem, o Deus de decência, é Deus. O Deus revelado nas Escrituras. É Ele, não há lugar, não há espaço para outro. Então somente Ele pode ordenar a vida que Ele nos deu para vivê-la, para o seu louvor e para a sua glória. Então, pessoal, é preciso confiar e entregar a vida a Deus. E aí no próximo slide eu coloquei o que eu acredito, o que nós temos visto, que as Escrituras nos ensinam, e tem muito a ver com o que o pastor falou em alguns pontos aí, que deve ser o modelo para quem está organizando a vida cristã. Vocês já têm aí, ó, tá certo? Então, assim, em primeiro lugar, a prioridade deve ser Deus, ok? Agora, o que é que diz aí, pessoal? Salmo 37,5, vocês já disseram, a gente já leu, tá certo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. O que é que diz aquele outro? Mateus 6,33. Acho que o pastor Wallace também falou nele. Quem lembra? Mateus 6,33, lá, Sermão do Monte, quando ele fala que não devem andar ansiosos de coisa alguma. Quem lembra o que é que esse texto diz? Ele diz: não se preocupe com o que vocês precisam vestir e comer. Deus veste os lírios, alimenta os pardais. Quem lembra o que é que ele diz em Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas, as outras coisas, vos serão acrescentadas. É isso que esse texto diz. Só para a gente embasar o que a gente está dizendo ali. Depois a gente vai pensar em cada um deles de forma mais profunda um pouco, tá certo? O segundo, em segundo lugar, a palavra que ordena. Deve estar o quê? Quem? O próximo. O próximo, não tem para onde correr. Certo? O que é que diz Mateus 22:39? O que é que diz? Quem lembra? Mateus 22:39. Fala sobre o amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá certo? Não tem para onde correr. Essa é a ordem de Deus. Jesus, quando questionado sobre qual seria o primeiro mandamento da lei, ele diz isso. O primeiro é: esse próximo aí pode ser acrescentado também, assim, no caso, a família. A gente vai mergulhar nisso aí, certo? Tem que estar incluso a família. Em primeiro lugar, certo? Então, pessoal, é a ordem de Deus. E Jesus disse assim: amarás o Senhor teu Deus e amarás ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei é baseada nisso. Por isso que ele diz: o cumprimento disso cumpre toda a lei moral do Senhor. Tá certo? Então não tem outra. Então quer colocar a sua vida em ordem? Queremos colocar a nossa vida em ordem, organizar a nossa vida cristã? Precisamos colocar Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, o próximo. Em terceiro lugar, o que seria? Trabalho, pessoal. 2.15. Aí Gênesis 2.15 aí vai ser mais difícil a gente lembrar, mas é o texto da criação. É o texto quando Deus pega o homem, cria o jardim do Éden e coloca ele ali para ele trabalhar, para ele cultivar e guardar o Éden, certo? Trabalho. Deus deu responsabilidade ao homem. E depois o quarto seria o quê? Descanso e as demais coisas. Como a gente negligencia isso aí, pessoal? Pela busca frenética de ter as coisas. A gente é muito bombardeado
com o materialismo, com o hedonismo. E a gente gasta tanto a nossa vida em busca de ter coisas. Esquecemos que o mais importante é ser, de fato, aquilo que Deus quer que nós sejamos. Isso é muito importante, pessoal, tá certo? E as demais coisas a gente pode encaixar ali, tá certo? Depois do descanso, o que eu quero dizer é que depois do descanso, a gente pode encaixar as outras coisas, tá certo? Mas vamos lá, vamos pensar de forma mais profunda um pouquinho, tentando destrinchar cada um desses lugares aí, como eles devem ser ocupados. Como é que a gente, colocando Deus em primeiro lugar, a gente vai de fato ter Deus como primeiro lugar? Porque não basta somente você e eu dizer assim, em primeiro lugar a minha vida é Deus. Todo domingo eu vou na igreja. Toda terça-feira eu estou no culto de oração. Todo domingo eu estou no culto à noite, estou na escola dominical. É muito importante, pessoal, mas não é o bastante. O que é que diz? Mateus 22, eu vou cair aqui, 36. Mateus 22, de 36 a quanto? 36 a 38. Pode botar o texto aí, por favor. Mateus 22, de 36 a 38. Vamos lá. A gente está relembrando os textos agora que vão embasar o que a gente está falando, tá certo? Organizando a vida cristã, Deus em primeiro lugar. Nesse texto aí é quando o cidadão lá se apresenta diante do Senhor e diz, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Lembra que o pastor leu sobre isso lá em Deuteronômio? Não foi? E ainda que lá acrescenta força, né? Tudo dentro da mesma linha. Este é o grande e primeiro mandamento, certo? Amar ao Senhor sobre todas as coisas. E aí, pessoal, isso não pode se limitar tão somente a vir à igreja. Você já viu gente que diz assim, hoje eu já cumpri meu dever religioso, já fui para a igreja, agora está tudo certo. Como quem diz, agora eu posso voltar para a minha vida secular. Não existe essa dicotomia na vida cristã, tá certo? Você ama a Deus e a sua vida pertence a Deus. Tudo que você faz pertence a Deus. E com tudo que você faz, você precisa amar ao Senhor. O texto diz, o texto é bem claro quando diz, amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o seu entendimento, ou seja, com tudo que você é, a plenitude do seu ser, todas as atividades do seu ser, as potencialidades do seu ser, elas precisam estar envolvidas no amor a Deus, que pode ser muito bem resumido, como a gente já falou bastante, vocês já ouviram muito aqui na igreja, serviço a Deus. Obediência a Deus. Eu acredito, pelo menos no meu pouco entendimento, eu desconheço uma palavra melhor para demonstrar de fato e para resumir esse amor ao Senhor. Obediência a Deus. Por isso que Jesus diz lá em João 14, 29, tá certo? Não está aí. João 14, 21, certo? Está aí. Veja aí o guardar a palavra logo em seguida, que tem a ver com amar ao Senhor e obedecer essa palavra. João 14, tá certo? 21 vai dizer, Jesus vai dizer que aquele que tem os seus mandamentos é aquele que os guarda, que guarda esse mandamento, os mandamentos do Senhor, é aquele que o ama. São aqueles que amam ao Senhor de fato. E Jesus também os amará, e Deus os amará, e eles vão se manifestar a essa pessoa. Já se manifestou dando vida, e vai se manifestar conduzindo a sua vida, através da bendita palavra de Deus, da qual já foi muito bem falada hoje aqui. Então, pessoal, o amar a Deus envolve todo o nosso ser e tudo que nós temos. Todo o meu intelecto, o seu estudo, o seu trabalho, tudo que eu faço e que me leva a raciocinar, eu preciso saber que aquilo deve ser a serviço do Senhor. Eu devo estar fazendo aquilo glorificando ao Senhor. Foi Deus que me deu toda a capacidade de exercer esse intelecto, de pensar, de poder realizar coisas, de criar coisas, de trabalhar. Foi Deus que me deu força. Tudo em mim pertence ao Senhor. Por isso, o primeiro lugar da minha vida precisa ser do Senhor. E Ele me ajuda a aprender a amá-lo, me ensinando com o seu exemplo. Foi falado de exemplo aqui. O pastor falou, e essa é uma verdade, que o maior meio de nós ensinarmos as pessoas, e principalmente aos nossos filhos, é com o nosso exemplo. É o que Deus faz comigo e com você. Ele nos amou tanto que nos serviu, e nos serviu com o seu melhor. Nos serviu com o seu Filho Jesus. Ele deu o seu Filho. É o amor sacrificial. Então, nesse amor a Deus, não está envolvido só você vir à igreja, não. Está envolvido o seu dormir, o seu levantar, o seu falar. O que você pensa, o que você planeja, tudo deve estar envolvido nesse amor ao Senhor. Ou seja,
eu devo servir a Deus, aonde Deus me colocar. Lembra disso, tá certo? Isso tem tudo a ver com viver para a glória do Senhor, que é o propósito supremo das nossas vidas. Quem tem prioridade, quem tem Deus como a sua prioridade, de fato vive para a glória de Deus. Veja como Paulo fala muito bem disso que a gente está falando aí em 1 Coríntios 1,31, que todos nós conhecemos. Quem lembra o que aqui diz? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É tudo, é comendo e bebendo, meus irmãos, eu preciso me importar com o louvar ao Senhor, ou seja, eu não posso ser um glutão, eu não posso ser um beberrão. Eu glorifico a Deus, amar ao Senhor em primeiro lugar, colocar Deus, colocar a minha vida em ordem, colocando Deus em primeiro lugar. É isso, é amar ao Senhor com tudo que eu sou. É pregar o Evangelho. Quantos de nós podemos muitas vezes ser acanhados? Eu estou falando disso, pessoal, porque eu lembro que na minha caminhada cristã, logo no início, a gente fica temeroso, a gente fica meio envergonhado, meio tímido, meio com medo de pregar o Evangelho para as pessoas. Às vezes até somos crentes, agentes secretos, como algumas pessoas falam. É ou não é verdade? É verdade. Mas se você ama o Senhor, se Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida, não perca as oportunidades de honrar ao Senhor, de glorificar o seu nome, pregando o Evangelho. As pessoas precisam ouvir o Evangelho através da sua boca. Deus deu essa missão a você. Todos aqueles com quem você se relaciona no dia a dia precisam ouvir da sua boca o Evangelho. Será que nós temos perdido oportunidades? Eu acredito. Espero que você não tenha. Mas eu acredito que a gente perde muita oportunidade de demonstrar o nosso amor a Deus, colocando Deus em primeiro lugar, pregando o Evangelho, certo? E servindo ao Senhor, porque o resumo da obediência é servir ao Senhor de fato. O que deve ser feito com alegria, pessoal. O Salmo 100, servir ao Senhor. Então, se Deus ocupa o primeiro lugar da sua vida, como deve ser, como nós o devemos colocar, nós precisamos viver isso aqui. Amar ao Senhor com tudo que somos, viver para a sua glória, tá certo? Pregar o Evangelho, servir ao Senhor com alegria. É fazer isto com alegria, porque fazendo assim nós estamos na presença do Senhor, e na presença dEle há plenitude de alegria. Guarde isso aí no seu coração, tá certo? Segundo lugar. Vamos para o segundo lugar. Organizando a vida cristã, em primeiro lugar, Deus deve estar. Em segundo lugar, quem? O próximo, tá certo? Mateus 22, 39. O que é que diz Mateus 22, 39? Aqui a gente já leu, não é isso? Oi? Não, é o Mateus 22, 39. Coloca aí, por favor, Igor. 22, 39. E aí, vamos lá? Vamos ler? E o segundo, preste atenção, pessoal. E o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. A gente vem na linha de Deus resumindo, Jesus resumindo toda a lei em 2 mandamentos: o primeiro amar a Deus e o segundo amar ao próximo. Tá certo? Veja que esse segundo depende do primeiro. O amor ao próximo é uma extensão do amor de Deus. Deus nos alcança com seu amor, e esse amor precisa fluir através de nós e abençoar as pessoas. Tá certo? Nós precisamos amar ao próximo. É interessante que quando diz assim a você mesmo, muitas vezes a gente interpreta de uma maneira errada, entendendo que nós devemos de fato amar a nós mesmos. A ideia é que a palavra de Deus já subtende isso. Já subtende que você se ama demais. Já que amar é servir, certo? Você se serve demais. Quem é que quer se servir? Quem é que tem se servido com o que é ruim aqui? Só se tiver meio fora do bom senso. Mas quem é que quer se servir aqui de coisa ruim? Alguém quer? Alguém se serve de coisa ruim? Tendo condições principalmente? Não se serve. A gente sempre quer do bom e do melhor. Por isso que Jesus ele traz mais luz a esse assunto quando ele fala em Mateus 15, 12, que é aquele texto que diz assim: novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros. Misericórdia. Foi o Covid, não foi? Das pessoas, essa não é a minha não agora. E aí, pessoal? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Certo? Então veja, o modelo, quer colocar a sua vida em ordem, coloque Deus em primeiro lugar, em segundo coloque o próximo, e a gente vai entrar nisso, naquilo que você falou. Certo? Então preste atenção, pessoal. Amor ao próximo é amá-lo como Jesus amou. Não é como você quer, não. Sabe por quê? Porque você é egoísta. Eu e você, nós somos egoístas. A gente sabe amar demais a gente. Agora, amar os outros, servir aos outros, a gente é muito falho nisso. Só Deus para colocar isso em ordem na nossa vida.
Amar como Cristo amou é amar com amor sacrificial, é se doar pelo próximo. E aí, pessoal, vamos se aprofundar mais um pouquinho aqui, vamos entrar no que Nisso falou. Nisso ainda agora colocou o seguinte: isso tem a ver com a família? Lógico que tem a ver com a família, tem que ter a ver com a família. E aí eu gostaria de chamar a gente para ler um texto, tá certo? Um texto aí que vai nos ajudar, que eu acredito que nesse texto nos mostra mais ou menos como funciona a espiral do amor, certo? Por onde ele começa. Logicamente nós temos o entendimento de que o próximo tem aquela parábola do bom samaritano. Vocês lembram da parábola do bom samaritano? O bom samaritano, ele fala quem é o próximo. O próximo é aquele de quem nós nos aproximamos dele para servi-lo nas suas necessidades. Esse é o nosso próximo, certo? É o resumo ali da história. Então, o que é que acontece? Esse texto que a gente vai ler agora, eu pedi que Igor possa colocá-lo. Colossenses 3, de 17 a 21, tá certo? Deixa eu ir lá também. Colossenses 3, de 17 a 21. Deixa eu olhar a hora aqui. Eita, tem que correr. Senão dá uma hora e a gente não termina esse negócio. Vamos lá. Colossenses 3, 17, vai nos dar aí uma ideia, tá certo? De quem são de fato os nossos próximos mais próximos. Aonde a gente deve começar a exercer esse amor. Quando ele nos alcança na pessoa bendita do Senhor Jesus, que nos ama, mesmo sendo pecadores, nos agracia e nos faz desfrutar desse amor, experimentar esse amor e poder também dar desse amor. Tudo que Deus nos dá, tudo com que Deus nos abençoa, pessoal, nunca fica só em nós. Deve transbordar, deve agraciar os outros, abençoar a vida dos outros. Veja o que é que ele diz aí. Esse texto diz o seguinte, vou estar lendo aqui, tá certo? Eu vou ler a primeira parte, só até o 21, que é o que vai estar ali. Preste atenção. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Esposas, que cada um de vocês se sujeitem ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isto é agradável diante do Senhor. Pais, não irriteis os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. A gente pode tirar essa lição do amor aqui, pessoal, e como a gente deve exercê-lo. A ideia é o seguinte: Deus nos manda amar o nosso próximo. Sabe quem é o próximo de quem eu devo me fazer mais próximo? Se eu sou casado, o meu cônjuge. Quer colocar em ordem a tua vida? Não dá o primeiro lugar do teu amor aos teus filhos, não. É o seu cônjuge. Deus, o meu próximo, e esse meu próximo é o meu cônjuge. Depois vem os meus filhos. Muita gente tem trocado isso e se perde nisso. É certo que quando os nossos filhos são pequenos, até uma certa idade eles dependem muito de nós. Vai demandar muito de nós. Isso é razoável, isso é aceitável. Mas a nossa primeira dedicação depois do Senhor ao meu próximo precisa ser ao meu esposo, à minha esposa. Deixa eu trazer isso de novo. Meu esposo não, tá certo? Ao esposo de vocês, mulheres, tá certo? A minha esposa. Precisa ser assim. Se você inverter isso, você vai se dar mal. Os nossos filhos precisam aprender a amar a Deus, como nós precisamos, colocar a Deus acima de tudo. E eles precisam entender que nós amamos aos nossos cônjuges. Antes deles vêm os nossos cônjuges. E eles precisam, como os nossos filhos, amarem primeiro, sabe a quem? Não são aos coleguinhas, não. Hoje está muito invertido as coisas. Por falharmos na nossa missão de ensinar aos nossos filhos, eles têm amado muito mais os de fora do que os de dentro. Por isso que o texto fala primeiro para maridos e mulheres. Maridos e mulheres. E como aqui essa representação serve para ilustrar o relacionamento entre o Senhor e a igreja, e a mulher representa a igreja, ela deve estar amando o marido como a igreja ama o Senhor. A gente já sabe muito bem que Jesus foi quem nos amou primeiro. Então aí, o cajado ainda é mais pesado para os homens. Porque ele diz, cada um, vou passar para a senhora agora, dona Edna, cada um ame a sua própria esposa. Certo? É o sentido de ser um representante de Cristo no seu lar. De ser o líder do seu lar. Assim como o Cristo fez, você fazer. Assim como o Cristo fez pela sua igreja, você fazer pela sua família. Começando pela sua esposa. Amando-a, santificando-a, tratando-a bem. Quantos de nós temos falhado nessa missão, homens? Quantos de nós falhamos aqui ou ali? Dona Edna, a senhora está com uma palavra
Pode falar à vontade. A gente tem até 2 horas hoje aqui. Pode, pode falar, dona Edna. Certo, pode falar. Eu sei. A senhora está certa. E assim, existe esse amor diferenciado de pai, de esposa. Mas a ordem de Deus, esse amor é o amor do pai. Esse amor não é o amor eros, o amor ágape, o amor filos, não. Esse é o amor de Deus, que penetra os nossos corações e nós precisamos ser ensinados. E é por ele que nós devemos nos guiar. Então a minha vida ela não pode ser guiada pelo meu amor eros. Meu amor para com a minha esposa. Ele precisa ser guiado pelo amor de Deus. Mas a senhora está certíssima em dizer que existe essa diferença. Existe, certo? Mas esse amor com o qual nós devemos amar uns aos outros, os nossos cônjuges, os nossos filhos, é o amor de Deus. É o amor com o qual Ele nos ensina a amar. Por isso que vem. Isso não está falando de importância. Está falando da ordem de Deus para as coisas. As coisas precisam ter ordem. Ou tem ordem ou entra em desordem. Essa é a linha, entendeu, irmã Edna? Então, assim, a senhora está certíssima. Existe essa diferença, de fato. Mas esse amor de Deus que deve nos nortear, nos ensina a seguir esses passos. Primeiro Deus, primeiro o nosso próximo. E aí, falando dos nossos próximos mais próximos, nós precisamos seguir essa linha. Então, os nossos cônjuges. Então, assim, os nossos filhos precisam ver isso. Sabe para quê, pessoal? Sabe por que isso é importante? Para que eles não vejam casamento como os nossos filhos hoje estão vendo. Porque a gente inverte as coisas e muitas vezes deixamos de dar mais atenção ao nosso cônjuge, damos mais atenção aos nossos filhos, nos damos tão mal. E os nossos filhos olham para a gente, rapaz, para casar e viver desse jeito eu não quero não. Está fora do lugar. Está fora do lugar, pessoal. Deus é quem ordena. Certo? Depois vem os filhos. E para os filhos a mesma coisa. Não são os irmãos, são os pais que eles devem honrar primeiro, amar primeiro, demonstrar amor. A Deus, em primeiro lugar, depois aos pais. E, consequentemente, eles aprendem, olhando esse exemplo, a amar os seus irmãos. E os irmãos e os de fora. A Bíblia diz, se a gente não cuida dos da nossa própria casa, em primeiro lugar, a gente está negando a fé. É preciso cuidar. E também cuidar, principalmente, dos da família da fé. Então, essa é a ordem do Senhor. A gente precisa amar ao próximo, certo? Então, essa espiral aí fala muito bem disso. A gente vem e, como pais, nós precisamos juntos, nós que somos, nos ajuntamos para ser uma só carne, para viver em maior harmonia, na máxima harmonia que a gente puder viver, puder desfrutar, a gente precisa depois amar os nossos filhos. E assim vai seguindo a linha, pois não? Isso é uma semeadura, porque eu sou um com o meu marido, eu não sou um com a minha Justamente. eu sou um com o meu marido. E aí ela vai ver que a gente tem a mesma opinião. Por isso que eu disse, isso é muito importante, Solange. Casarem, eles vão fazer do mesmo jeito que viram. Uhum. E esse amor deve nos unir nesse consenso. Veja, direito, ela falou uma coisa importante, para quem não viu. Eu sou um com o meu esposo. Certo? A gente deve ter a mesma opinião. Veja, opiniões nós temos diversas. Agora o consenso a gente tem que entrar. Quem é que nos traz para esse consenso? Aquele que pode colocar as coisas em ordem. Deus. Ou eu e a minha esposa reconhecem pela palavra de Deus quem está errado e entra no consenso, e quem está errado baixa as orelhinhas, o nariz, e reconhece, deixa o orgulho e a soberba de lado e vem para o prumo de Deus, e pede perdão a outro, a quem competiu, a gente não caminha. Porque só Deus pode ordenar as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque a gente serve a esse Deus, pessoal. A gente precisa disso. E aí, seguindo esse mesmo texto aqui, que ele pode nos orientar bem nessa esfera, desse amor e como ordenar, até o próprio texto está ordenado nessa ordem. Preste atenção aí no terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? Trabalho, certo? O texto vai seguindo dizendo o quê? Bota aí, por favor, para a gente ler. Agora aí do 22 ao 24. Colossenses 3, de 22 a 24. Seguindo essa linha do espiral do amor, certo? Desse amor de Deus que deve ser destinado e demonstrado em todo canto, que ordena as nossas vidas, que o coloca em primeiro lugar, que coloca o nosso próximo, tá certo? Depois disso, a gente vai demonstrar esse amor, não é amando o trabalho, mas é no trabalho. Por quê, pessoal? Só se ama pessoas. Vocês concordam comigo? Sabe outra causa de grande desgraça, de desajuste, de desorganização nas nossas vidas? Que nós invertemos as coisas. Amamos muitas vezes o trabalho, amamos os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos bens.
E aí usamos os nossos cônjuges, os nossos filhos, as pessoas que nos rodeiam. E aí só a graça de Deus na vida de miseráveis pecadores. Só a graça de Deus. O que é que diz esse texto, pessoal? Vamos ler comigo. Servos, obedeçam em tudo, senhores. Pronto. Vocês entenderam aí? Agora está falando para servos de como eles deveriam exercer o seu trabalho, certo? Deus, o trabalho pessoal, ao contrário do que alguns pensam, é bênção de Deus. Eu já vi gente dizer, já vi muita gente dizer isso, às vezes por brincadeira, mas no fundo tem um fundo de verdade, né? O trabalho, quem criou foi o diabo, o Satanás. Alguém já ouviu isso? Você já ouviu isso? Né? Não foi. Aí tem gente que diz, não, pastor, eu queria ter um emprego. Emprego é que é bom. Você ganha muito e não faz nada. Porque você é preguiçoso. Porque Deus criou a gente, o pecado virou as coisas de ponta cabeça. Quando Deus criou o homem, Ele o colocou no jardim do Éden para trabalhar. Deus deu o que fazer ao homem. Sabe quando é que isso fica penoso para a gente? Depois da queda. E quando Deus nos levar de volta, quando Ele restaurar novos céus e nova terra, sabe o que é que vai existir? Alegria, prazer, porque Deus vai nos dar trabalho de novo. Nós não vamos ficar sem ter o que fazer lá não, pessoal. A vida eterna nós vamos servir ao Senhor, amém? Vai ter trabalho. Tem gente que pensa, eu já vi gente falar que o céu vai ser um negócio meio morgado, não vai ter nada para fazer. Pelo contrário, você vai ter muito o que fazer lá. Nosso Deus é o Deus de toda a criatividade, Ele não para. É assim como Ele, nós também não vamos parar, porque nós refletimos a imagem e semelhança do Senhor. Então o trabalho é coisa de Deus, é coisa que dignifica a gente. Então, servos, preste atenção, o texto diz: servos obedecem em tudo aos seus senhores, aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando tão somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Tudo o que fizerdes, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quer colocar a sua vida em ordem, meu irmão? Coloque o seu trabalho, as suas responsabilidades. Se alguém aqui não é casado e estuda, sua responsabilidade é seu estudo. Ou as demandas do lar, que a gente divide e precisa dividir em casa, para todos aqueles que compõem a casa. Tá certo? E falando sobre isso, falando sobre viver a vida como um do lar, gostaria de falar que não é vergonhoso não, pais, homens, ajudar nas demandas do lar, quando se pode. Tá certo? Não é vergonhoso não. É importante isso, faz parte da convivência, do comum, do amor, do serviço cristão. Participar disso, quando você pode. O que não pode é pai, mães e filhas em casa, o pai trabalha fora, chegar e as filhas estão descansando no bem bom e o pai tem que fazer as coisas. Aí ele está sendo banana, me desculpa a expressão. Tá certo? Cada um no seu lugar. Deus nos abençoa, Deus tem funções totalmente definidas para o homem e para a mulher. Quem quer pensar diferente, pense. As culturas mudam, os tempos mudam, mas a palavra de Deus não muda. Passarão os céus e a terra, a palavra do Senhor não vai passar. Os papéis estão lá. Mulheres, edifiquem a sua casa. Provérbios 31 fala da mulher que edifica a sua casa, mas ela trabalha fora também. Lógico, se há possibilidade, trabalhe. Mas o seu primeiro dever, o seu primeiro mandamento é em casa. O de você, pai, não é de ficar em casa, não, como preguiçoso, é de trabalhar para manter o seu lar. Deus coloca tudo em ordem, de trabalhar com alegria. É aqui que eu quero chegar, pessoal. Trabalhar com alegria. Trabalho é o que veio de Deus para a gente. Ah, pastor, porque eu ganho muito pouco. Não interessa. É a Cristo, o Senhor, que você está servindo. Você pode até ganhar muito, e eu concordo. Se puder ganhar mais, ganhe. É bom. Quem for encontrar isso, eu acho que está meio errado as coisas. É bom ganhar mais? É bom. É saudável e a gente deve procurar, sim. Mas lembre-se que quando você entrou num trabalho, se você quer organizar bem a sua vida, isso faz parte do todo. Quando você entrou num trabalho, você entrou sabendo quanto você ia ganhar, sabendo o que você tinha que fazer. E como cristão, devendo até fazer mais, se for necessário, se você entender que pode, que deve, que tem espaço, faça mais do que você precisa fazer. E assim você honra a Deus. Sabe cristãos que trabalham se escondendo, roubando o tempo do patrão que ele está pagando? Que só trabalha sobre as vistas, é o que ele está dizendo. Ele está falando aqui principalmente para escravos, pessoal. Não é funcionários como eu e você não, que é totalmente diferente, longe daquilo que era o sofrimento de um escravo.
Então, se você é um servo de Deus, trabalhe com alegria, independentemente de quanto você ganha. Talvez a sua murmuração seja aquilo que tem impedido você de ganhar mais, de prosperar, de ser promovido no trabalho. Coloca a tua vida em ordem, coloquemos a nossa vida em ordem. Trabalhemos com alegria, servindo ao Senhor, entendendo que o trabalho é uma bênção de Deus. Trabalhos, eu coloquei estudos aí, porque se tiver alguém que é solteiro, entenda aí que seus estudos são seus trabalhos. Os nossos filhos começam a trabalhar. Quando a gente começa a dar demandas para ele, quando diz, meu filho, você vai para a escola, agora você vai estudar. O trabalho deles. Você precisa estudar para a glória do Senhor. Precisa entender isso. Então, no seu trabalho, se dedique, honre o seu compromisso que você assumiu com o seu patrão, sabendo que Deus é o principal fiscal da sua vida no seu trabalho. Ele está vendo, aleluia mesmo. Glória ao nome do Senhor. A gente precisa disso. Tá certo? E aí vem os compromissos. Eu coloquei os compromissos eclesiásticos. Porque, pessoal, tem uma coisa que é difícil, sabe? Principalmente na igreja. Tem gente que diz assim, eu sou voluntário. Né? Eu faço quando eu quero. Para começar, pessoal, todos na igreja são servos de Cristo. São escravos de Cristo. Se Deus te deu o dom para fazer qualquer coisa, você tem que fazer. Você tem que exercer a serviço do corpo, para o mútuo crescimento do corpo. Você tem que fazer para a glória do Senhor, para que você vá bem na vida. Preciso isso. Assumir o compromisso, onde você estiver, ainda que não seja na igreja, deixou de ser voluntário a coisa, você assumiu. Honre os seus compromissos. Honre ao Senhor. Isso é um trabalho que você tem diante do Senhor. Honrar a Deus. Quando você empenha a sua palavra, um cristão, não é de duas palavras não. O cristão é da palavra sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então honre ao Senhor. Coloque a sua vida em ordem, coloque Deus em primeiro lugar, coloque o seu próximo, coloque o seu trabalho, honre a Deus no seu trabalho, trabalhe para a glória do Senhor, trabalhe com alegria, trabalhe com gratidão. Agradeça a Deus pelo que você tem. Peça a Deus para lhe fazer crescer no entendimento do que você faz, para você fazer melhor. E você vai ver que a promoção, isso é consequência. E ainda que você não seja promovido, Deus é suficientemente poderoso para te fazer feliz com 100 ou com 1000. Amém? Vocês concordam com isso, pessoal? Amém? Deus é poderoso. Ele deve ser a nossa satisfação e não o meu trabalho, não a minha esposa, e não os meus filhos, e não o meu dinheiro, e não os meus bens. Ele é a fonte da minha satisfação. O texto diz, Salmo 37, que a gente leu antes do 5, diz, agrada-te do Senhor, verso 4, se eu não me engano. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, se agrada do Senhor, deseje o Senhor, queira o Senhor, porque Ele tem tudo para você. Tudo que você busca, os desejos do seu coração, aquilo que ninguém pode te dar e que você não consegue fora dele, é só Ele de fato que pode te dar. Agrada-te do Senhor. Então serve ao Senhor com alegria no seu trabalho, nos seus compromissos. Você tem compromissos com a igreja, assuma-os. É triste ver gente ficando em casa simplesmente porque tem um culto transmitido. Não sei nem se a aula está sendo transmitida, mas é triste. Você tem um compromisso, é o dia do Senhor, você deve vir cultuar ao Senhor. A não ser que você esteja de fato impossibilitado, tá certo? Por algo grandioso, de fato, que tire a sua condição de vir e de estar na igreja. Então, vamos correr, a gente já passou aí do tempo, tentar finalizar agora o mais rápido possível, tá certo, pessoal? Organizando a nossa vida cristã, depois de ter Deus em primeiro lugar, depois de ter o próximo em segundo lugar, depois do nosso trabalho em terceiro lugar, vem o quarto aí, e esse é totalmente coerente com a ordem dos 10 mandamentos. O quarto mandamento, Deus fala justamente disso aí, Êxodo 28, tá certo? De 8 a 11 ele vai falar do dia do descanso. Ele diz, lembra-te do dia do Senhor para descansar, do sábado do Senhor para você descansar. Deus criou as coisas em 6 dias, trabalhou 6 dias, no sétimo ele descansou. A gente precisa, o que nós temos como um domingo, nosso dia de descanso, é preciso descanso, pessoal. Como a gente tem pecado nisso? Como eu tenho falhado nisso? A gente precisa ter um dia para descansar, o descanso é fundamental nas nossas vidas. Nós precisamos descansar. É Deus quem diz isso, pessoal. O descanso é importante para a sua vida. Não trabalhe que nem um louco, não tendo tempo para nada, só pensando no dinheiro, só pensando em ter e fazer e acontecer, esquecendo de todo o resto, invertendo a ordem da pirâmide, colocando esse que deveria ser mais ou menos aí como eu coloquei aqui, o último antes das demais coisas, você colocar como primeiro. Tem gente que só quer descansar, tem gente que não. Ao contrário, né? Tem gente que vai para os extremos, tem gente que só quer trabalhar, tem gente que só quer descanso, não quer fazer nada. Errado os dois.
Pelo contrário, a Bíblia diz que você deve trabalhar mais do que descansar. É só um dia que você descansa, 6 dias você precisa trabalhar. É preciso o trabalho dignifica a gente, é preciso produzir, pessoal. Deus nos criou para isso, Ele nos deu capacidades, nos deu talentos, nos deu trabalho, onde a gente precisa produzir. E isso reflete o nosso amor ao próximo, mas a gente precisa do descanso. O descanso também reflete o nosso amor ao próximo e o nosso amor a Deus, porque no descanso a gente tem ainda um tempo maior com as nossas famílias. No descanso a gente tem um tempo maior até para os outros, para a gente rever. As demais coisas vêm depois aí, fazer uma visita a alguém, mas principalmente se dedicar aos exercícios espirituais daquele dia. É preciso descanso. E a gente falha demais nisso. E aí, pessoal, sabe por que muitas vezes a vida da gente está desorganizada? Porque não é Deus que está organizando, não. E preste atenção. Se a gente não atentar para isso, se a gente não atentar para a organização segundo as Escrituras, as coisas mesmo vão tomar seu lugar. Elas vão organizar a sua vida. Elas vão organizar a sua vida. As próprias coisas. Ela vai tomando o seu lugar. É preciso organizar e observar tudo aquilo que Deus nos manda. E o descansar é tão importante quanto trabalhar. As proporções são diferentes, mas é tão importante quanto, porque é mandamento do Senhor. Deve ser observado tanto de trabalhar quanto de descansar. A gente precisa disso. A gente está com a nossa vida muito desorganizada, pessoal, justamente por isso. Pessoal, teve alguma coisa demais que eu coloquei aqui que vocês não soubessem? Eu acho que todo mundo sabia que eu coloquei aqui, não sabia? Todo mundo conhece, não conhece? Tem nada diferente, tá certo? Do que vocês sabem, do que vocês conhecem. Todo mundo conhece isso. Mas sabe qual é o problema, pessoal? Sabe por quê, gente? Porque são coisas que aparentemente são tão pequenas, mas elas são grandiosas. Porque são as primeiras coisas que Deus ordena que devem ocupar a nossa vida. Mas coisas que a gente considera pequenas na nossa carnalidade, a gente vai deixando de lado. E é justamente isso. Quer na vida secular de quem está antes de Cristo, quer na vida do cristão, são as pequenas coisas que nós fazemos frequentemente, dia a dia, certo? Que se tornam um hábito nas nossas vidas, que fazem no final a gente ter uma vida melhor. Não negligencie a sua comunhão com o Senhor. Leia a palavra todos os dias, ore ao Senhor. Peça a Deus graça para enfrentar mais um dia. Preceda, o que você puder preceder, que você for fazer por oração, preceda. Ore ao Senhor. Reflita na palavra de Deus. Veja como aplicar o que Deus tem para você em tudo que você faz. Atentemos para o nosso próximo, atentemos para o nosso cônjuge, atentemos para os nossos filhos. Pessoal, é muita gente sofrendo com ansiedade. E é mais jovens agora do que adultos. Essa é a visão que eu tenho. Por quê? Porque estão mais desorientados do que os pais. Os pais têm os feitos mais desorientados do que eles. E a gente precisa disso. Organização. Muitas vezes a sua ansiedade é justamente isso. A minha ansiedade é justamente isso. A nossa ansiedade justamente é muitas vezes falta da nossa organização cristã, de confiarmos mais em Deus. Eu me lembrei agora do tal do TOD, que o pastor falou. Do transtorno opositor desafiador, né? Então, assim, falta de obediência à palavra do Senhor. Se a mãe dissesse lá ao cidadão, eu também tenho um transtorno. Né? Um transtorno de não aceitar essas coisas. Eu disciplino mesmo. Qual é o remédio para mim? Pessoal, Deus não erra. Deus não erra. E aí um conselho. Qualquer conselho que for dado, que vá em encontro aos sublimes, os maravilhosos, os divinos, os inerrantes, os infalíveis conselhos de Deus, rejeite, venha de quem vier. Só um é o maravilhoso conselheiro, Jesus Cristo. Só Ele pode nos aconselhar de maneira sem igual. Só Deus é bom. Ele tem o melhor para nós. E Ele pode organizar as nossas vidas. Para isso Ele nos deu vida abundante em Cristo Jesus. Essa vida que não pode ser vivida à parte da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Convidar vocês a estarem de pé para descansarem um pouquinho agora as cadeiras que estão cansadas.
sustentando vocês. Vocês tiveram muita fé nessas cadeiras aí esse tempo todo, tá certo? Vamos exercer a nossa fé no Senhor, orando a Ele, pedindo a Ele que nos ajude, que nos abençoe. Bendito Deus, ao Senhor seja a honra, seja a glória e seja o louvor. Deus, obrigado por mais uma manhã na Tua casa, por tudo aquilo que vivenciamos hoje neste lugar, pelo culto que prestamos ao Senhor, pela Tua palavra na qual meditamos mais uma vez nesta manhã. Obrigado, Deus, nós precisamos de mais do Senhor, porque somos tão altivos, Senhor, tão soberbos, orgulhosos muitas vezes. E nessa caminhada muitas vezes nós nos esquecemos que só o Senhor é bom, só o Senhor é Deus, só o Senhor tem um caminho pelo qual nós devemos seguir, que é o Teu Filho Jesus, que é a verdade, que é a vida, e que quer nos conduzir em triunfo, que quer nos conduzir nos caminhos da verdadeira felicidade, que é buscada e desfrutada na pessoa do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nós precisamos de Ti. Tem misericórdia de nós. Eu não sei, Deus, como a minha vida está, eu não sei como a vida dos meus irmãos estão. Eu não sei se eles comparando a vida deles com essa lista do Senhor como está, mas que o Senhor nos coloque na ordem do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, nos faz de fato entender, Senhor Deus, e ter o Senhor como o primeiro lugar, ocupando a prioridade da nossa vida. Nos faz entregar de fato o nosso caminho, a nossa vida ao Senhor, tudo aquilo que concerne a nossa vida, sabendo que o mais o Senhor é quem vai fazer. O Senhor vai nos guiar, o Senhor vai nos orientar, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos suprir, o Senhor vai nos manter, o Senhor vai nos preservar, o Senhor vai nos defender. Tudo que nós precisamos vem do Senhor. Então nos faz amar o Senhor. Deus, em nome de Jesus, não nos deixa negligenciar a Tua palavra, a leitura, de ensiná-las aos nossos filhos, de viver por ela. Deus, de amar essa palavra, de proclamá-la, Senhor, de cantá-la, Senhor Deus, de orá-la, Pai. Não nos deixa, Senhor Deus, esquecermos da oração, dessa prática tão abençoadora para as nossas vidas. Nos faz, Deus, amar o nosso próximo. Nos faz priorizar isso, Pai. Amando ao Senhor, recebendo esse amor, destinarmos esse amor ao nosso próximo, aos nossos próximos mais próximos, Senhor, e àqueles a quem o Senhor nos conduzir a sermos seus próximos. E abençoa-nos, Deus, em nossas responsabilidades, os nossos trabalhos, Senhor. Nos faz entender o quão digno é trabalhar, o quão honroso é para o ser humano, o quão proveitoso é trabalhar, Senhor. O quão proveitoso é não ter a mente vazia, ociosa, sendo enchida pelo inimigo, pela corrupção do próprio coração, muitas vezes. Nos faz entender a importância de poder trabalhar, nos faz fazer isso com alegria. Não nos deixa trabalhar com murmuração, Deus, mas nos faz ser gratos ao Senhor, porque é através desse trabalho, quer seja o que nós gostaríamos ou não, que o Senhor tem provido nas nossas vidas. E o Senhor sabe o que nós podemos receber de Tuas mãos. Nos faz confiar mais no Senhor. E nos abençoa para servir ao Senhor com alegria em nossos trabalhos, entendendo que não estamos servindo a homens, a instituições, a firmas, a indústria, a nada, senão ao Senhor, acima de tudo. Para que te sirvamos com alegria, pois o Senhor é aquele que vê e que recompensa de fato, como só o Senhor pode fazer. Ajuda-nos a descansar, Deus, a ter o descanso que precisamos. Ajuda-nos a entender o quão importante isso é, como nós precisamos disso. Me ajuda, Deus, a entender isso. Me ajuda a vivenciar isso. Nós sabemos disso, nós temos a consciência disso, mas muitas vezes não vivenciamos isso. E esse descanso proveitoso, no qual podemos envolver também o lazer, mas um lazer também proveitoso, que te honre e te glorifique. Não o lazer que vicia, que afasta do Senhor. Não o lazer por lazer, mas o lazer que também glorifica o Teu nome, que até contribui com o nosso descanso, com o desparecer, com o relaxar. Deus, tem misericórdia de nós e nos abençoa. Nós precisamos do Senhor. Lembramos-nos do que disse o nosso Senhor Jesus: sem o Senhor, sem Ele, nada nós podemos fazer. Então toma a nossa vida em Tuas mãos, nos dirige para o louvor da Tua glória. Conduz-nos neste dia, abençoa os nossos afazeres agora, nos faz viver para a glória do Teu nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, às vezes que temos trocado as coisas, invertido a ordem do Senhor para nós. Tem misericórdia de nós e nos ajuda. Assim nós oramos, Deus, agradecidos por tudo, oramos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Deus continue nos abençoando, meus irmãos. Um bom restante de dia para todos e até mais tarde, se Deus quiser, se Deus assim nos permitir. Nosso culto às 6 horas.